Olá, olha a gente chegando aí com mais um podcast do MS Conecta, o MS Cast que você assiste e ouve toda semana aqui, né, pelos nossos canais digitais do MS Conecta. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito interessante, um bate-papo até que foge um pouco, né, do rol de assuntos aqui do MS Conecta, mas você vai saber hoje sobre os bastidores de algumas investigações criminais. A gente não vai falar de crime, mas a gente vai falar dos bastidores, do que leva a polícia a encontrar, descobrir um criminoso, né? Todas as artimanhas, os artifícios, as ferramentas que os policiais usam exatamente para chegar no autor de alguns crimes. E você vai ficar arrepiado com o que você vai ouvir aqui. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. E sobre esse bate-papo, eu convidei hoje o delegado Carlos Delano, ele que é titular lá da Delegacia de Homicídios aqui de Campo Grande. Delano, obrigado por ter aceitado o convite e trazer para a gente assim, um assunto tão curioso, né? tão bacana, que desperta muita atenção. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui, é um prazer também trazer informações que possam desmistificar o trabalho da polícia e que as pessoas conheçam a polícia e que possam entender melhor o que nós fazemos. A gente percebe, Delano, que muitas vezes o trabalho da polícia é criticado quando começa-se a demorar demais, né, para se chegar à solução de um crime, né? Vocês da polícia já estão acostumados com isso, com essa cobrança constante nessa questão? Og, a cobrança é natural, né? Como familiares de uma vítima de homicídio quer que o criminoso seja preso, que seja processado e preso, pague por aquela pena. E um crime de grande violência, todo cidadão acompanha aquilo querendo uma solução, porque um crime como esse viola a consciência natural de toda a sociedade, Sim. Não é verdade? Mas é necessário ter em mente também, todo policial precisa saber disso, eu acho que os policiais estão conscientes disso, e que a polícia não trabalha, a atividade policial não é um fim em si mesmo, ela é uma finalidade, a investigação, a finalidade dela é levar provas para uma acusação e essa condenação para uma eventual condenação. O trabalho se finaliza no convencimento de um juiz ou de um corpo de jurados e aí sim para a aplicação de uma pena. No momento em que nós prendemos, se prendemos mal, esse sujeito, esse acusado, esse indiciado vai solto depois. Ele vai ser colocado isso na tudo rua. vai por água abaixo. Então o critério que nós temos que nos deter, nos fiar, nos adequar, não é o critério da população em geral, da opinião pública, mas sim o critério do judiciário. Esse é que nos norteia e esse nem sempre é tão fácil alcançar e por isso a prioridade não é essa agilidade em primeiro lugar. Lógico que a agilidade é importante, mas é sim a perenidade e a força, a relevância probante daquilo que a gente está fazendo para gerar uma condenação efetiva para que o sujeito fique preso efetivamente. Eu imagino, e a sensação que passa, que a gente tem às vezes, é de uma insatisfação, ou seja, assim, vocês fazem todo um trabalho de investigação, colocam determinado acusado para a justiça, olha, está aqui as provas e tal, aí o juiz, porque a gente sabe que cada cabeça é uma sentença, né? Vários juízes diferentes podem dar interpretações diferentes para um determinado caso, aí o juiz vai lá e pega um negocinho desse tamanho, não, solta porque isso aqui não corrobora exatamente as outras. Como é que é a sensação da polícia? O que você tem que pensar para que isso não aconteça? Veja, Og, nós precisamos, eu prefiro não ficar levando a responsabilidade para quem entende diferente de mim. Eu também posso, ao ver uma situação, criar uma hipótese, trabalhar para demonstrar ou refutar essa hipótese, ter criado uma hipótese falsa. Isso já aconteceu. Eu pensar, tal pessoa é autor do homicídio. Não era. Então, perceba, quando nós chegamos lá na fase judicial, quando tem um advogado de defesa, esse advogado de defesa é importante também. Ele traz um contraponto e Sim. a consequência da acusação e da defesa
vai levar o convencimento desse juiz, que nem sempre vai ser a mesma visão que eu tinha lá no início, né? Então, ao invés de apontar o dedo, eu tento entender esse processo e tento utilizar isso para que isso gere um amadurecimento em mim e nos colegas que trabalham comigo, para que a gente, compreendendo esse processo, melhore os nossos métodos para gerar um resultado mais efetivo. Bom, para a gente falar de investigação em si, por onde exatamente começa uma investigação de homicídio, né, que é a tua delegacia, né? Onde é que começa? Lógico, tem o crime, aconteceu o crime. Quando vocês chegam no local do crime, na cena do crime, quais são as primeiras coisas que começam a ser observadas e tal, para começar a dar corpo para essa investigação? Og, toda investigação começa na cena do crime, como você diz, né? Aquela investigação clássica, nós temos um cadáver deitado lá, um cadáver depositado, eventualmente o crime aconteceu ali ou o cadáver foi apenas despejado, né? Mas há cenas de crime em que nós... há investigações, melhor dizendo, que nós temos sequer cadáver, né? Mas não tem o corpo ali, porque está em algum outro lugar, mas o crime foi possivelmente cometido ali. Temos uma gota de sangue, isso já pode ser uma cena de crime. Mas vamos pensar na cena clássica, um cadáver lá depositado, e a gente tem... Tudo ali fala, a maneira como o cadáver está colocado, as gotas de sangue, a gente pode retirar o sentido daquilo ali, inclusive os populares... O sentido assim, da onde veio, né? Como que ele espirrou. Pode ser um espargimento na parede, isso pode dizer o sentido se foi na horizontal. Se foi na vertical, de isso baixo para cima, de cima para baixo. No momento do golpe de uma faca, por exemplo, a vítima estava de pé ou estava deitado. Tudo isso é possível identificar na cena do crime. Perfeitamente. Então veja, há uma metodologia de investigação muito bem sedimentada, né? Isso é fruto da doutrina de pensamento de policiais brasileiros, na qual a primeira fase que você tem que compreender é a mecânica do crime. Você tira o máximo de informação que você pode tirar dali. Como tudo aconteceu, o instrumento do crime, né? E naturalmente isso é feito com auxílio, num trabalho conjunto com os peritos criminais, que são pessoas cientistas que se colocam, pessoas do quadro da polícia, que colocam seu conhecimento à disposição da interpretação dos fatos criminais para chegar a conclusões que servem à investigação. Por isso que é feita primeiro a perícia no local ali, isso, né? É uma Levantando investigação de local. Todos os pormenores ali. Além dessa perícia, vamos supor que seja numa casa, né? Por hipótese, numa casa ou num ambiente confinado, esse crime, pequenos detalhes são de grande relevância. Por exemplo, as luzes da casa acendem ou não? É necessário dizer isso. Tem um documento que nós fazemos, chama recognição visográfica, na qual a gente coloca pequenos detalhes que a princípio passariam desapercebidos num olhar normal, natural de alguém que não trabalha com isso, mas que são relevantes para a compreensão do todo no futuro. Bom, a lâmpada queimada, por exemplo. Lâmpada queimada é importante. Bom, o sujeito chegou, estava escuro. Bom, então ele não tinha visão. Isso pode ser importante na interpretação da dinâmica do fato. O sujeito estava escondido, né? A vítima se escondeu, houve luta corporal ou não houve, ou a vítima morava ali ou não morava. Como é que eu vou poder interpretar isso? Como é que eu chego a essa conclusão? Eu posso verificar se tinha comida na geladeira, tinha roupas na casa, para quantas pessoas, roupa de criança, roupa de mulher, opa, alguém mais mora aqui, tem mais pessoas que me podem dar informações disso, né? Então, essa é a mecânica do fato. Depois, a outra fase são os últimos passos da vítima, importantíssimo. Últimos passos tem duas fases. Os últimos passos dizem respeito àquilo que a vítima acabou de fazer antes do crime, né? Por exemplo, o sujeito foi morto, foi encontrado às 10 horas da noite, eu tenho que encontrar as pessoas que falaram e estiveram com ele naquele dia, para falar o que aconteceu. Eu tenho que encontrar as pessoas que conviviam com ele corriqueiramente para dizer quais eram os relacionamentos, o conjugal, o namoro, eventualmente extraconjugais, dívidas, tudo que possa me levar a construir, me auxiliar a construir uma linha de investigação para levar à construção de uma hipótese, né? Você tem que conhecer o personagem principal, a vítima. Eu tenho que saber quem é, o que ele fazia, o que ele pensava. Exatamente. E é interessante notar
que muito frequentemente as pessoas que estão nessa situação, vítimas de crime, né, além dessa vida, a reconstrução desses últimos passos revelam a vida conhecida e eventualmente uma vida desconhecida também, né? Casos extraconjugais, uma orientação sexual que não era declarada, que nos leva à compreensão de um modo de vida, de hábitos que eram totalmente desconhecidos para familiares, para amigos próximos, e que invariavelmente levam à solução do crime, né? Essa vida escondida leva a hábitos perigosos, contato com pessoas que não deixam rastro, apaga contato e etc. Né? Modos de vida, estilos de vida mais violentos, abuso de droga e etc. E isso colabora para a construção desse personagem que nos leva à construção da hipótese. Investigação, em suma, é isso, né? É hipótese, você pega os elementos, formula uma hipótese. E você trabalha para confirmar ou refutar. E vai carreando elementos de convicção que vão te ajudar a refutar ou confirmar essa hipótese, né? Quando você monta, né, um inquérito policial, com a investigação, com tudo e tal, que está pronto para ser levado para a justiça, né? Para o juiz. O quanto você, pessoalmente, quer ter ali de certeza de que tudo que você apurou realmente vai levar à descoberta ou à condenação da pessoa descoberta, alguma coisa assim. Você trabalha com números assim, fala, não, eu só chego lá no juiz quando eu tenho 100% de certeza que foi fulano. Dá para ter essa acuracidade assim ou não? É necessário explicar que todo sujeito, todo policial que está trabalhando, ele está convicto de uma hipótese, mas nem sempre é possível demonstrá-la cartesianamente, de modo que quem lê vai se convencer tanto quanto ele. Por que isso? Porque há diversas circunstâncias que chegam ao conhecimento do policial e que não são materializáveis no inquérito policial. Não é verdade? Certo. O clima do local, quando você chega, a maneira como as pessoas te olham e etc., coisas dessa natureza, por mais que você traduza num relatório de investigação, nem sempre quem lê vai ter o mesmo sentimento. A linguagem é imprecisa, não é verdade? Cada um tem uma interpretação. Você transmite diferente. a realidade de uma maneira imperfeita através da linguagem, né? E nem sempre o operador da linguagem também é hábil nisso, né? Acho que principalmente porque geralmente quem chega primeiramente no local dos crimes e tal é a polícia militar, que tem uma outra, digamos assim, didática de trabalho, né? Tem uma outra linha de trabalho. Ela chega mais para preservar o ambiente até que a polícia civil chegue e possa começar a fazer os seus trabalhos. É mais ou menos isso, não? Sim. Normalmente, muito frequentemente, os primeiros operadores de segurança pública a chegarem no local são policiais militares ou guardas municipais, né? Eventualmente, agentes de trânsito também chegam. Nós temos uma diretriz instituída até pelo Ministério da Justiça e que é replicada em todos os estados da federação de preservação. Quer dizer, eles não podem tocar em nada. Como meta, isso, nada. segurança pessoal em primeiro lugar e preservação. O que significa preservar o local do crime? Até para que a coleta de elementos de convicção nesse local não seja prejudicada. Que né? seja mais real possível, Exatamente. que as coisas estejam cada coisa no seu lugar para permitir desenhar um cenário mais real possível. Porque né? muitas vezes um crime dessa natureza é resolvido com uma pegada de botina, com DNA de uma bituca de cigarro, né? Com um DNA de um boné que foi deixado cair ali. Então a gente, o quanto mais preservado for, quanto menos pessoas entrarem ali verificar, né? Não contaminar não a cena. Contaminar. Esse é o termo que se O termo usa, é né? exatamente esse, contaminar a cena. Inclusive tem um procedimento operacional padrão do sujeito, do operador de segurança que primeiro chega ao local, ele vai até o suposto cadáver, verifica se está vivo, sendo possível socorro, aciona o socorro, a vida em primeiro lugar, né? E depois, não sendo possível socorro, ele sai, preserva o local, enfim, toda uma maneira de proceder, uma metodologia que tal. preserva os elementos de convicção para a investigação. Há também casos, Og, em que vestígios
que são ditos ilusórios, né? Por exemplo, um popular descuidado que jogou uma bituca de cigarro ali ou que pisou inadvertidamente, que deixa policiais correndo atrás desse vestígio por semanas e não tinha nada a ver com o Foi crime. uma contaminação, de repente. Com o local contaminado, exatamente. Esse é o problema. Delano, quais são as ferramentas que a polícia tem hoje para trabalhar a investigação? Ferramentas que eu digo assim, tecnológicas, porque a gente vê em seriado, em filmes e tal, algumas coisas que a gente imagina que a nossa polícia não tenha aqui em termos de laboratório e tal. A polícia hoje de Mato Grosso do Sul, ela é bem preparada e equipada, né, com pelo menos parte disso que a gente vê nos filmes, nos seriados e tal. Como é que é? Nós temos à disposição bastante tecnologia, né? Nós temos extração de dados de celular, que está ao nosso alcance, o Instituto de Análises Laboratoriais Forenses consegue tirar DNA de contato, que é o que a gente chama, por exemplo, isso já foi muito utilizado em roubos a banco, por exemplo. DNA, pesquisa do próprio DNA. DNA, por exemplo, uma coisa que isso está em operação e tem ajudado muito na elucidação de crimes. Vou dar um exemplo. Quadrilhas de roubo a banco, por exemplo, né, são especializadas, praticam um roubo a banco num estado da federação, depois em outro, depois em outro, depois em outro. Pessoas relacionadas, eventualmente o mesmo autor. Então você, num primeiro momento, não sabe quem é. O sujeito deixa cair um objeto que ele manuseou, certo? Você não sabe quem é, pega, tira o DNA de contato, a pessoa que pega, que deixa, a sua marca, né? A sua assinatura ali. Não é digital, né? Tipo como é que é o nome? Suor, uma gordura do ali corpo tem o DNA, mesmo. o DNA nessa gordurinha que sai da mão, né? Fica ali e você deixa num banco de dados de DNA e você vai perceber que o DNA dessa mesma pessoa está num roubo a banco em outro estado da federação, em outro estado da federação. Aí você começa a ligar os pontos. Isso auxilia muito na investigação, né? Isso já aconteceu em homicídios também. Ali na delegacia de homicídios, Og, nós estamos aplicando, junto à Coordenadoria Geral de Perícias, um programa de busca de pessoas desaparecidas nacional que faz o seguinte, já que a gente está falando em DNA. Nós pegamos familiares de pessoas desaparecidas, coletamos o DNA com um suave na boca, aquele cotonetinho, né, na mucosa da boca, na saliva, jogamos num banco de dados nacional. E isso é confrontado com dados de restos mortais de pessoas não identificadas no Brasil inteiro. E você consegue descobrir se, né, de onde veio, se tem uma origem às através vezes do andarilho, DNA. o sujeito sai daqui, pega carona, morre em Goiás não identificado, morre em Tocantins. E com isso a gente tem conseguido identificar, pelo menos fazer com que esses familiares saibam o destino de seus familiares, né? Das pessoas queridas que desapareceram e infelizmente morreram. Isso tem sido de grande utilidade. E isso, aqui na cidade de Campo Grande, recentemente, né, cadáveres não identificados, retira-se DNA. Com esse mesmo banco de dados, a gente rapidamente já consegue identificar através dessa ferramenta. Essa vítima é uma pessoa que desapareceu em cidade tal, é parente de tais pessoas que você consegue realmente ligar e dar uma resposta para essa família que está procurando essa pessoa. Sem dúvida. Tempo, né? E isso, algumas vezes, nem é uma morte criminosa, né? Às vezes é um sujeito morador de rua, morreu de frio ou morreu por excesso de coma alcoólico, por exemplo, né? Delegado, de todos os crimes que são investigados aqui, em quantos deles consegue-se chegar à solução, à descoberta do autor, do criminoso e tal? Mais ou menos. Og, eu não tenho esse número consolidado aqui, pronto para te falar, mas eu sei que os números de Mato Grosso do Sul estão entre os melhores do Brasil, né? Os melhores índices de resolução dos casos. Isso, entre os estados federados do Brasil. O Mato Grosso do Sul está sempre entre os primeiros. No último Anuário Brasileiro de Segurança Pública era o primeiro, agora nesse de 2020 eu não tenho certeza se é segundo ou terceiro, mas continua entre os melhores. Quer dizer, temos bons índices então, né? Não dá para afirmar quanto, mas a gente chega ali perto dos 80%, 90%, pelo que eu já ouvi falar. Temos bons índices. Mais ou menos em termos disso.
Delano, agora eu queria falar especificamente sobre alguns casos, né, que foram muito emblemáticos aqui para Mato Grosso do Sul. Vamos começar pelo caso daquela menina, a Carla, que desapareceu da frente da casa dela e depois o resultado da investigação levou a uma surpresa, né? Muito. Explica para a gente como é que foi primeiro esse caso e tal. O caso da Carla Santana Magalhães, né? Uma moça de Isso. 26 anos, moradora ali do Tiradentes, residente com a mãe dela, só ela e a mãe, uma senhorinha idosa já. O que aconteceu foi o seguinte, ela saiu de casa com uma amiga, foi até uma mercearia buscar um pacote de café ou algo assim. Chegando em casa, a mãe ouviu um grito, algo como "mãe, estão me levando" ou algo assim, um grito agudo, bem desesperado. Como se tivesse sendo sequestrada ali. E a mãe saiu, vizinhos saíram e ela não estava mais, estava o chinelo dela, estava o pacote de café, estava o celular dela. Opa, então, É. dá para ver que o Então, celular algumas ficou, coisas, não foi o roubo. a cena do crime já diz muito, né? Então, não era um ladrão comum, preocupado em roubar pura e simplesmente, levar o celular para vender. Algumas coisas que não fechavam muito bem com o que a gente tinha de frequente na nossa atuação. E até naquela região também, né? Até naquela região também. E nós conseguimos encontrar uma câmera, Og, que não pegava o ato, a ação da pessoa que a levou, mas era possível, captou o áudio da Carla, e bem no momento do áudio passava uma lanterna de carro, assim, como se o carro estivesse virando, e isso nos fez criar aquela hipótese, né, Sim. que eu falei para você, de que algum agressor, o pretenso sequestrador tivesse passado de carro, né, Agarrado pegado ela, e colocado isso dentro nos do carro. colocaria muito provavelmente com 2 agressores, um dirigindo e um sequestrando. Claro. E começamos a fazer contas, verificar o carro de onde teria vindo, pegamos todas as câmeras de casa disponíveis, pegamos modelos de carro que poderiam ser, e a par disso começamos a falar com a vizinhança para ver se alguém tinha visto alguma coisa errada, né? Então a primeira hipótese era de sequestro. Foi sequestrada, né? Ela foi retirada ali da frente de casa. Então essa foi a primeira linha da investigação. E isso parecia bastante evidente pela maneira como as coisas delas estavam dispostas e a rapidez com que ela foi suprimida dali, né? Então parecia que havia um sequestro mesmo, mas agora seria uma extorsão mediante sequestro, ou seja, alguém pedindo um resgate? É uma pessoa, uma família que Humilde, não era né? rica, né? Não ostentavam riqueza, não tinha, né? Aí é que tá, a gente vai começar a trabalhar os últimos passos dessa vítima, né? E a gente perfil dela. O perfil dela. Quem a Carla, quem era? Era uma moça de 26 anos, normal, tinha começado a faculdade trancado, talvez por dificuldade financeira da família, estava buscando emprego, era uma moça que tinha tido um relacionamento amoroso ou outro. A gente foi conversar com esses rapazes com quem ela tinha se relacionado, para eventualmente ver se tinha algum mais propenso à violência doméstica. Conversamos, era pouco provável, o perfil não batia muito bem. E nada casava muito certo, né? E até que familiares da vítima, isso depois já... durante aquela semana foi muito desgastante, tanto para nós quanto para a família da Carla também, os irmãos dela, os tios, todos sofrendo muito, né? E a mídia também, né, dando muita visibilidade para esse caso também. Eu me lembro, na época, a gente acompanhou muito. E o cadáver dessa moça apareceu na esquina da casa dela, na varanda de um comércio de esquina, tinha uma varanda aberta assim, e esse cadáver apareceu lá, nu, com uma lesão bem grande no pescoço. E a gente passou a verificar as câmeras para ver quem tinha deixado, e isso também não nos levou a nenhuma resposta. Que é estranho, né? De repente ela desaparece da frente de casa e aparece morta quase que do lado de casa novamente. Muito incomum, não é? Incomum. É alguém que teria levado e depois trazido de volta, porque toda a ação de um criminoso dessa natureza quer dizer alguma coisa, né? E outra coisa que é um princípio de investigação: o crime é praticado dentro da conveniência do criminoso, percebe? Sim. Então,
Ele não vai fazer nada que seja fora do difícil para ele, Difícil complicado. demais, difícil demais. Então, se ele levou e trouxe de novo ali, então a gente tem que começar a pensar em algo perto, bem Porque perto. o sequestro, o cara mesmo com o carro, ele não vou voltar lá para devolver o cadáver. E os Solta familiares em nos qualquer disseram, lugar, né? Exatamente, levaria num mato qualquer, como O que é mais comum para esse tipo de crime. Os familiares nos disseram que desconfiavam da conduta de um vizinho, que foi o rapaz que está condenado por isso. Sim. Um rapaz de 21 ou 22 anos que falou, ele disse que os familiares disseram que foram falar com ele e ele foi refratário, assim, não, eu não vi direito, não vi e tal. Ele chegou, inclusive, eu me lembro na época, a falar sobre o caso, disse que tinha visto alguma coisa. Não, isso também escutei o barulho, alguma coisa mas assim, né? Ele usou um subterfúgio. A maneira ali dele conversar era meio fugidia, assim, não olhava direito. Nós tínhamos ido lá, né? Uma técnica é você falar com todos os vizinhos e deixar contato. Nós falamos com ele e ele, num primeiro momento, não nos despertou suspeita. Ok, isso logo no dia seguinte, né? Passados alguns dias, a gente voltou a falar com ele, notamos que havia um cadeado alterado na casa dele e tínhamos decidido dar uma atenção um pouco maior para esse rapaz nesse cenário de investigação. Sim. Ou seja, estávamos reforçando, criando uma nova hipótese que envolvia ele linha de investigação, como suspeito, né? Considerando aquele princípio de o criminoso usa o que está fácil a ele. Pois bem, aí que entra uma ação do batalhão de choque da Polícia Militar. O batalhão de choque da Polícia Militar estava fazendo patrulhamento pelo bairro Tiradentes. Passando naquela rua, viu ele na frente da casa. E ao ver a viatura do batalhão de choque na frente da casa, ele olhou e, como é que eu vou dizer, ele vacilou assim. Teve uma reação de... E meio que entrou e eles foram e abordaram ele entrando na casa. Quer dizer, ele teve uma reação suspeita, por que você tá né? Com medo? Não é nada não. Não, vamos dar uma olhada aqui. E ele tinha um saco de lixo meio perto do portão ali. E eles abriram o saco de lixo e tinha um pano meio enrolado com uma mancha de sangue. Aí já despertou a atenção da polícia. E viram, e ele explicou que aquela mancha de sangue ele passava um plástico filme e fazia um objeto fálico para se masturbar. Que loucura. Pois é, que coisa, não? E ele explicou e a prática desse ato masturbatório fazia sair sangue e o sangue era dele. E os policiais do batalhão de choque, com a anuência dele, viram a casa, era noite, era umas 11 e pouco da noite já. Ok, viram ali, não viram nada de muito suspeito, uma vistoria rápida e... Pela manhã, bem cedo, comunicaram a nós: olha, a gente passou lá, o rapaz é vizinho da Carla, a Carla já tinha sido encontrada, mas a autoria do crime ainda estava sob investigação, e a gente encontrou um pano com sangue lá. Falamos, aquela nossa hipótese ganha um reforço a mais. E a gente foi voando até o trabalho dele. Começamos a conversar com ele, ele estava muito calmo, bem tranquilo, possivelmente porque ele havia conseguido dispensar os policiais do batalhão de choque. Falamos, vamos lá na sua casa, vamos conversar. Ele falou, não, vamos lá e tal. E começamos a olhar, a gente começou a olhar de dia. Né? Os policiais da delegacia de homicídio têm um olhar muito técnico sobre isso, conseguem ver coisas muito pequenas, e a gente começou a ver pequenas manchas de sangue no rejunte do assoalho que haviam sido limpas. Vimos que na água que escorre do tanque havia resíduos de sangue muito, muito tênues, né? E a derradeira foi no momento em que a gente levantou o estrado da cama, né? Tinha aquele colchão, estrado de madeira, tinha um sangue, um espargimento. É como se você pegasse assim... os respingos de... Mas o interessante é que o estrado estava assim na cama e seria como se estivesse de baixo para cima, né? Como se você pegasse o dedo assim e espirrasse assim. O dedo molhado espirrasse.
e aquilo ali ficou bem evidente que houve sangue de baixo para cima, numa velocidade considerável, e o sujeito, ao limpar, não tomou o cuidado de limpar aquilo ali adequadamente e ficou aquilo ali. E aí a gente falou com ele, olha, ô, camarada, tá bem claro o que aconteceu aqui, esse sangue não é seu, ou se é que é, não me interessa, o sangue que tem aqui, nós vamos fazer DNA e vai dar o sangue da Carla. Parece que na época, inclusive, ele falou, não, eu fui cortar uma carne aqui, uma picanha, ele começou sei lá a inventar. o quê, né? Aí ele falou assim, tá bom, ninguém vai me bater? E falamos, não, fica tranquilo. Aí eu falei, a garantia é minha, ninguém vai encostar um dedo em você. Ele falou, assim, muito calmamente e de uma maneira muito franca, fui eu. Puxa, ele confessou. Eu falei, mas como é que você fez? Ele falou, eu estava sentado aqui, tem um degrauzinho na porta, eu vi ela passando, fui lá, peguei ela com um braço. Quando ela gritou, eu apertei, trouxe ela para cá, ela desmaiada, eu peguei uma faca, enfiei no pescoço e puxei para cima. Esse ato de puxar para cima é que teria supostamente aspergido sangue no estrado da cama, e o que nos levou a construir essa hipótese ali naquela hora que ele confirmou com a confissão dele. Foi ele. Mas agora, Delano, mesmo com a confissão, né, a polícia muitas vezes tem que buscar realmente os elementos que comprovem essa confissão, né? Porque há jurisprudência e casos de pessoas que confessaram sem ter realmente cometido o crime, né? Confissões falsas são um problema. Muitas vezes o sujeito quer confessar para escapar da situação. Sim. Então, perceba, nesse momento em que ele confessou e falou, eu matei ela aqui, o que eu tenho ali? Eu tenho uma cena de crime. Se eu tenho uma cena de crime ali, eu comecei do zero. Eu tenho que compreender a mecânica, apesar de eu já ter os últimos passos da vítima, eu tenho que compreender a mecânica e eu tenho que coletar elementos que vão refutar ou confirmar a mecânica que eu construí ali. Nós fizemos um exame chamado luminol. Você já ouviu falar nisso? Já, sim. Você identifica consumidor de séries policiais, né? Que eu sei. Exatamente. Você vê qualquer gotícula de sangue, né? Então a gente pegou e pediu para que ele mostrasse muito precisamente a posição do corpo da moça, onde foi que ele desferiu a facada, onde foi que ele lavou, e nós voltamos lá à noite, fizemos o exame do luminol. O exame do luminol apontou com clareza, confirmando tudo que ele havia falado. Inclusive no chuveiro, o sangue escorrido, onde ele havia lavado o cadáver, e etc. Posteriormente, Og, nós verificamos, infelizmente, com todo respeito e carinho à família dessa moça, mas essa moça foi violada sexualmente. Muito triste a gente falar isso. E o sêmen, com o DNA desse rapaz, foi encontrado no corpo dela, né? Que a gente está falando que a polícia tem o dever de fazer tudo o que é possível para corroborar essa confissão, e nesse caso nós temos vários elementos que corroboram essa confissão. Agora, doutor Delano, tem uma outra coisa que nos deixa muito curioso. Por que ele fez isso? Qual foi o motivo, né, que levou ele a cometer esse crime? Og, ele disse, né, a única oportunidade que ele falou sobre o caso com vagar foi perante mim, lá na delegacia. E o interrogatório foi feito por registro audiovisual. Ele estava muito à vontade e falamos muito respeitosamente, está nos autos, etc. E ele disse que estava chateado porque numa ocasião em que a moça estava passando, ele cumprimentou ela e ela não respondeu, olhou com algum desdém, e ele se sentiu diminuído porque ele é pedreiro, né? E estava com roupa de trabalho, com aqueles respingos de tinta e tal, e ele falou que... desprezou ali. Ele se sentiu desprezado e falou, ela vai pagar por isso. Quer dizer, ele deveria ter provavelmente um desequilíbrio mental, emocional, alguma coisa para cometer esse tipo de coisa. Eu não sei se a ponto de suprimir ou diminuir a responsabilidade, mas uma diminuição no controle das reações, talvez, não sei, mas que essa mágoa dele
parece ter sido a motivação, o móvel da conduta, sim. Foi isso, né? Loucura, uma coisa, né? que me ensinou muito nesse caso, Oggs, também, foi o cuidado que é necessário nós, da polícia, termos com a coleta desse depoimento, desse interrogatório, né? Para que isso seja um momento que o exercício da autoridade não seja feito de maneira a suprimir a disposição do sujeito de prestar essas informações tão relevantes para o esclarecimento do caso. Ele, de uma certa forma, cooperou mesmo, o culpado. Isso. Ele acabou cooperando com o caso, né? Sem dúvida. Bom, Delano, esse foi um dos casos, né, que ganhou uma repercussão, toda a mídia acompanhou, mas teve um outro caso que, inclusive, ganhou uma repercussão nacional, se não me engano, foi matéria do Domingo Espetacular, da Rede Record, que é o caso do pedreiro, que também pedreiro, né, coincidentemente, que matou várias pessoas e matava suas vítimas, né, para usufruir dos seus bens. Né? E você estava me contando que ele teve, né, você estava investigando um caso e depois descobriu outros 6 ou 7 casos, ou 6 ou 7 vítimas, mais ou menos. Queria que agora você contasse essa história, que também é de arrepiar, porque, olha, foi um trabalho muito grande da polícia, né, para chegar nele. Este caso é muito peculiar e interessante. Okay? Esse caso ainda, nenhum dos casos em que esse homem é acusado foi a julgamento ainda, né? Ele permanece preso preventivamente. Sim. Mas a maneira como nós chegamos a ele é muito pedagógica, né? E é um case de estudo, inclusive, na academia de polícia. Deixa eu só fazer uma parte aqui, né? Porque o motivo da conversa com o Dr. Delano é exatamente para mostrar como que a polícia chega, né, num criminoso, por onde a polícia começa. E é exatamente essa que existe a curiosidade da gente, né, saber como é que vai se construindo uma investigação, né, Delano? Mas vamos lá, então, mostrar nesse caso como é que ela foi construída. O método, Og, científico, a polícia tenta, melhor dizendo, a polícia se empresta do método científico para chegar às suas conclusões. É lógico que a ciência tem postulados muito mais rígidos de comprovação e etc., né? Porque as consequências, os resultados, a utilidade da ciência é totalmente diversa, mas o método é muito útil para nós, né? Nesse caso, o que aconteceu foi o seguinte, e eu vejo muito de ciência nisso. Nós tínhamos 3 casos de desaparecimentos lá, porque na delegacia de homicídios nós lidamos com desaparecidos, todos os casos de pessoas desaparecidas vão para a delegacia de homicídios. Sim. E a gente faz uma triagem, contata familiares. Se o caso se estende um pouco mais, é instaurado um inquérito policial e eventualmente tem quebra de sigilo bancário, telefônico, para achar o paradeiro dessa pessoa, né? Porque todo desaparecimento é potencialmente um homicídio, um sequestro, um latrocínio e etc. Esses 3 casos de desaparecimento eram de homens de 40 anos para cima, né? Homens que não tinham esposa nem filhos. Todos mais ou menos com o mesmo perfil. Mesmo ali. perfil, moravam sozinhos, tinham um veículo automotor, ao menos uma moto, um carro, né? E eles moravam na mesma região da cidade, ali na região da Grande Vila Nasser, né? Tem pequenos bairrozinhos dentro ali, mas a gente chama de Vila Nasser. Notadamente numa invasão de uma área que é do exército ali. Tá. E ali naquele local, os terrenos e as casas, por ser invasão, tá tudo sem regularização fundiária, tudo é passado no contrato de gaveta, tudo na posse, como se diz, né? Comodato. Pois bem, e a gente vinha trabalhando com isso. 2 desses casos, os sujeitos desapareceram, depois o carro foi abandonado em outro ponto da cidade e a gente vinha trabalhando já fazia 2 anos e meio com isso. Pois bem, já vinha 2 anos. Vou refazer 1 ano e meio mais ou menos, 1 ano e meio. Então, acontece, um dia chegou uma senhora na delegacia falando o seguinte: olha, meu irmão desapareceu. Ele mora na Vila Nasser, meu irmão tem 60 e poucos anos,
ele mora sozinho. Esse seria um quarto, Um quarto. desaparecido. Ele mora sozinho. E acontece o seguinte, eu comecei a chamar ele no WhatsApp para falar com ele, etc. E perguntar dele. E ele começou a me responder usando uma linguagem, termos, palavras que não são usuais dele. E eu achei estranho. Eu fui lá na casa dele para ver e encontrei uma turma que não conheço. E estava lá fazendo um pucheiro lá na varanda da casa do meu irmão. E eu perguntei, cadê meu irmão? Ele falou que falaram que ele tinha viajado. E eu não me falou nada. A conversa não é exatamente essa quando eu falei com ele no WhatsApp. Tá tudo estranho. Então, eles estavam fazendo uma festinha na casa uma reuniãozinha na casa do cara. Isso um dia de semana, uma terça ou quarta-feira, 11 horas da manhã. Chamou atenção, né? Eu falei, Vila Nasser, mesmo perfil, o carro desse homem, desse idoso lá na garagem. Aí eu mobilizei meu pessoal, falei, olha, nós vamos agora 2 da tarde, todos nós vamos lá e eu acredito que isso tem a ver com os nossos 3 desaparecidos da Vila Nasser, porque o perfil é igual, percebe? Então, mesma região, mesmo perfil. Na ciência você tem 3 eventos improváveis acontecendo em situações, circunstâncias de tempo e modo muito similares, tem alguma relação. Eu preciso achar qual é. Só que aqui eu tenho uma coisa acontecendo exatamente agora. É uma oportunidade muito grande. Eu vou lá e nós vamos achar o que está acontecendo. Nós fomos lá. Identificamos a responsável pela casa, era uma moça, falando que ela tinha se mudado para ali havia pouco tempo, que não sabia direito, que a mãe e o pai dela sabiam. E depois de muita conversa, a mãe dela se apresentou, veio do trabalho. A mãe dela falou que não sabia direito, que o marido dela tinha comprado, mas ela não sabia direito. E aí já era umas 5 horas da tarde, mais ou menos. O marido não aparecia. Levamos todos que estavam lá para a delegacia, tomamos depoimento de todos. E quando já eram umas 7 horas da noite, mais ou menos, essa mãe, a mulher, a esposa, falou, olha, na verdade, meu marido matou esse homem e ele está enterrado lá no quintal. Puxa. A mulher entregou. A mulher entregou. O cara. Nós fomos lá no quintal e cavamos e estava lá efetivamente. Acharam o corpo. O corpo lá. Ainda nem estava totalmente decomposto, porque fazia poucos dias que tinha morrido, né? Pois bem, houve a prisão dessa mulher e dessa moça pela ocultação do cadáver. Nós pedimos a prisão desse homem que fugiu e pouco tempo depois nós conseguimos capturar esse sujeito mediante uma prisão preventiva que nós pedimos. Ele estava foragido. Quando vocês prenderam as mulheres, ele deu linha. Ele fugiu. Nós pedimos a prisão preventiva dele, conseguimos capturá-lo. No dia que nós capturamos ele confessou que havia matado aqueles 3 primeiros. Ah, isso, olha só. Confessou que havia matado aquele que originou o descobrimento e ainda confessou que tinha matado mais 2. Nossa, ele era um serial killer praticamente. Isso. Então, nós... Todos com o mesmo modus operandi, pelo mesmo motivo. Falou, tudo igual. Aí nós passamos mais ou menos umas 12 horas desenterrando 6 cadáveres. Levamos para a delegacia, passou a noite. No outro dia, de manhã, veio o familiar de um idoso e falou o seguinte, olha, o meu familiar estava com esse camarada aí e ele sumiu. Um que estava com esse camarada que foi morto, ou não? Não, com esse camarada com o preso. Com o autor dos E a gente crimes. falou com ele, escuta, cadê o cara? Ele falou, não, esse senhorzinho aí eu matei, ele está lá no poço da casa dele. E a gente achou o 7º cadáver. Puxa então, vida, em 18 horas, a gente... desvendou 7 crimes. E eram crimes, alguns assim, de 2 anos antes, mais até, né? Mais até. Ele tinha matado, segundo ele confessou para nós, o primo dele. O primo dele. Caramba. O primo, segundo nós apuramos depois, esse primo tinha um certo atraso cognitivo, a família tinha algum atraso cognitivo, e esse primo tinha um problema com drogas e tinha uma vida meio instável, ia, voltava e tal, e o terreno desse primo, ele
ele falou que matou o primo com uma pancada com um cabo de picareta na cabeça e enterrou. E falou para os familiares que havia comprado. E o primo, nessa vida errante, as pessoas acharam que o primo tinha pegado o dinheiro e saído pela vida. Ele vendeu o terreno. A pessoa que comprou tinha construído e morava ali fazia anos. Nossa. Mas coisa assim de uns 4 ou 5 anos. Já tinha aterrado e construído em cima. A gente cavou no quarto da senhora. 2 metros abaixo da cama dela estava o cadáver do primo dele. Que loucura isso. O cadáver não. Há 4, 5 anos ali. A ossada, né? A ossada. A ossada. Pois é, que coisa. A realidade é mais impressionante que a ficção. Agora, Delano, eu queria entender um pouco da... Não sei se emoção seria o termo correto, mas quando você chega à conclusão de uma investigação como essa, né, e descobre que de repente ela é muito maior, imagino que, né, a emoção vem à flor da pele, né, pelo fato de ter lidado, ter descoberto uma coisa, ter solucionado e tal. O que é mais ou menos, o que vocês sentem nesse momento da descoberta e da concretização do crime ali, daquela coisa, né? A sensação, Og, é como se a gente tivesse perdido na neblina e de repente o sol abriu e a gente pôde ver tudo. Limpa tudo. Limpa tudo e a gente puxa. Então esses 3 casos estavam conectados e tinha mais outros. Tinha outros que já estavam registrados e a gente não sabia que tinha conexão, e tinha outros que a família sequer tinha notificado. Tinha alguns desses 7, a gente verificou que o autor havia vendido os automóveis, havia vendido a casa. A gente pegou o contrato de venda, o sujeito falou, você tem que sair da casa. A gente pegou, esse carro que você comprou, ele matou o sujeito para vender para você. Então a gente pega, devolve a família, né? Tudo isso é muito gratificante, mas durante tudo isso, em que pese a adrenalina e etc. e tal, a principal preocupação, Og, é aquilo que eu te falei no começo, é fazer com que isso não se perca lá na frente. Sim. É sempre ter em mente que eu estou aqui para fazer cumprir a lei e para fazer com que esse sujeito seja levado a um julgamento justo. E eu não sou o julgador. Eu estou aqui para coletar prova. E que o máximo suficiente para que garanta que ele realmente seja punido. Né? Essa visão que eu estou tendo, falando, puxa, eu estou convicto que é ele, que isso chegue lá na frente, para que o jurado, eventualmente, tenha essa mesma convicção que eu tenho ali. Se isso acontecer, o meu trabalho está bem feito, eu durmo tranquilo. Agora, eu acho uma coisa assim, muito curiosa, né? Como nesse caso, por exemplo, que a descoberta toda foi, digamos assim, teve um start por um depoimento que de repente não tinha nada a ver. Uma senhora que chegou lá e falou, né, que a pessoa, o conhecido lá, tinha desaparecido. Né? Quer dizer, se não fosse essa mulher reclamar do desaparecimento, dificilmente vocês teriam chegado na solução dos outros casos, pelo menos num espaço curto de tempo como foi, né? Se não fosse ela reclamar, e daí a importância das pessoas que têm desaparecimento procurar a polícia, notificar o desaparecimento do seu familiar, e também eu vou além, se não fosse a gestão eficiente dessa fonte de informação, que é essa familiar, feita pelo policial que deu o primeiro atendimento. Exato. Da delegacia. Deu importância àquilo que ela falou. Vila Nasser, idoso, sozinho, tem carro, peraí, vem cá. Senta aqui, vamos conversar. Se ele não dá importância ali, vocês não iam chegar mais nunca. Um boletim de ocorrência que ia ser gerido de uma maneira menos atenta, ia cair no fluxo normal, e isso demoraria dias, semanas, meses. Mas isso porque o policial que a recebeu também estava antenado com outros casos daquela região, né? Esse é o negócio, é isso aí. É isso aí. É você estar antenado com as investigações em curso. Por isso a profissão de policial é tão complexa, né? Acho que o policial tem aquela coisa, até que gostaria que você explicasse melhor, que é o tal do tirocínio, né? E o tirocínio não é para quem muita gente pensa, vou dar um tiro. Não, não é isso. Não, explica melhor para os nossos, né, seguidores o que é o tirocínio que policial, que eu acho que é o que conduz muita coisa, né? Og, o policial aprende a ser policial, na verdade, né? Eu defendo que tirocínio não é uma coisa inata.
A gente aprende a ser policial. Você vivendo aquilo, está disposto, você pensa como policial, você aprende a concatenar informações de forma útil, né? É digerir melhor as informações que você recebe. Com uma finalidade, né? Como você é jornalista, você digere a informação com uma finalidade. O policial digere com outra. A visão é diferente, né? E passados alguns anos, você vai fazer isso de uma maneira mais eficiente, né? Você vê algo acontecendo na rua, um sujeito andando de alguma maneira ou se portando de uma maneira específica. Para você, isso vai ter uma leitura, para um policial vai ter outra totalmente diferente, né? E é vivendo a polícia, querendo ser policial. Você sendo policial, querendo ser, não adianta você entrar na polícia querendo ir embora, né? Não, lógico, não. Você tem que ter amor, paixão, tem que ter um tesão pela profissão. Você desenvolve isso. E eu vou falar para você, eu tive sorte. Eu já trabalhei com policiais fantásticos que me dão orgulho de ter sido colega deles. Delegado, o que mais lhe frustra nessas investigações todas? Tem aqueles momentos que você fala, puxa vida, eu estava apostando numa coisa e de repente não era. Sempre tem isso, acontece também? Og, eu não perco muito tempo com isso não, sabe? A frustração vem e acontece e pronto, virou a página, eu procuro aprender. Eventualmente acontece pelo seguinte, como eu disse para você, o critério que tem que ser utilizado é o critério do Poder Judiciário. Juízes são pessoas. Pessoas são diferentes umas das outras. E tudo bem, né? Às vezes o sujeito entende que não, eu achava que tinha evidência. Tudo bem, absolveu, talvez recorra, não sei. A minha parte eu fiz o melhor possível. Tá bom, tudo bem. E se eu puder olhar isso e pensar assim, bom, na próxima vez eu vou tentar chegar a esse parâmetro de evidência, né? Como se diz, vou tentar pular na altura do sarrafo aqui, né? O sarrafo subiu um pouco. E a legislação tem sido cada vez mais gravosa, as exigências, né, para a polícia cada vez maiores. Não me cabe reclamar. Eu olho para a realidade e a gente precisa superar as dificuldades. Não tem outra saída. Agora, você concorda que, por exemplo, boa parte das descobertas de uma investigação ela pode estar baseada em alguns erros cometidos pelos criminosos? Por exemplo, como você disse, um sangue que ficou mal limpo ali, o cara não cuidou, esqueceu um objeto em determinado lugar. Onde é que você vê realmente, por exemplo, eles erram muito também e esses erros contribuem para a descoberta do crime? Eu não vou nem dizer erro. Tá bom, vamos lá. É o seguinte, em muito poucas vezes, um crime de homicídio, notadamente, que é o que a gente trabalha mais, é extensamente planejado. Entende? Então, a motivação ou é passional, ou é uma raiva muito violenta que deixa o sujeito perplexo, né? Muitas vezes é uma coisa de momento, a explosão da ou emoção. é alguma questão financeira, que o sujeito tem que eliminar alguém. Então, o sujeito que vai praticar isso, ele não tem, ou não é profissional nisso, tem pouquíssimos profissionais nisso, e não vai planejar, né? O que eu falei aqui agora para você, do espargimento do sangue, que você tem como concluir, como é que foi, das pessoas que estão ouvindo a gente aqui, quantos sabiam disso efetivamente? Não é verdade? Por mais que você tente maquiar uma cena do crime, o perito vai chegar e vai decifrar o que aconteceu. Não é verdade? Uma outra coisa importante de dizer é o seguinte, na investigação de homicídio, um dos postulados básicos é que o homicida não tem padrão. Um estuprador, normalmente, tem um padrão, né? Ele segue um processo, digamos assim, de abordar a vítima e tal, ver onde é que vai levar. Tem um histórico familiar, tal, frequentemente tem um histórico de abuso sexual, de ter sofrido, né? Violência contra a mulher tem um padrão de comportamento, o sujeito que pratica roubo, roubador, normalmente são homens entre 18 e 30 anos, um pouco menos, 25 anos. Se for ver estatisticamente, tem um padrão. Agora, o homicida não tem padrão.
mulheres praticam, idosos praticam. Então, quando você está investigando o homicídio, quem é suspeito? A princípio, todo mundo é suspeito. Todo mundo é suspeito, né? Então, considerando isso, você não pode pensar que vou além, me refazendo aqui, Yogi. A prática de um homicídio as possibilidades são tão amplas quanto as possibilidades da vida. Isso pode se praticar com uma faca, com um outro objeto qualquer, e o que se faz com um cadáver, com veneno. E você... Num acidente mesmo de carro maquiado, alguma coisa. E você pegar e tapar todas as evidências, eu digo para você, é absolutamente impossível. O que pode acontecer, você dá sorte, a pessoa que está fazendo isso, dá sorte de conseguir maquiar ou suprimir as evidências mais notáveis, aquelas que a polícia não conseguia encontrar uma ou outra, né? E a polícia tem limitações também, mas eu digo para você, crime perfeito não existe. Fica valendo essa máxima, não né? existe. Não existe crime perfeito. Não existe. Bom, realmente um papo assim impressionante, a gente fica curioso em saber mais coisas, mas se a gente for investigar mais aqui, conversar sobre isso, a gente vai levar horas e horas esse podcast. Mas eu queria agradecer, Delano, doutor Carlos Delano, lá da Delegacia de Homicídios aqui de Campo Grande. Obrigado pelo bate-papo, obrigado pela disponibilidade de poder falar para a gente do trabalho da polícia, que é extremamente importante, e a gente sabe que aqui em Campo Grande tem sido bastante eficiente. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Estamos sempre prontos aqui para informar e compartilhar momentos como esse, muito agradáveis. Valeu. Bacana. Então é isso aí, minha gente. Toda semana aqui no MS Cast, um bate-papo interessante para você, com gente interessante sobre assuntos curiosos e muito interessantes. A semana que vem tem mais. Meu abraço e até lá.